Falecia na madrugada de quarta-feira do dia 24 de fevereiro de 2016 o pastor Natanael Rinaldi, um dos principais nomes da apologética cristã no Brasil. Exatamente uma semana antes, falecia sua esposa, a irmã Paulina. Com uma carreira de mais de 60 anos na defesa cristã, o Sr. Rinaldi deixou inúmeros artigos e apostilas sobre variadas seitas. Esses artigos e apostilas tornaram-se livros, deixando assim um legado extraordinário sobre as seitas. Também foi articulador de duas revistas, sendo as duas da CPAD. Uma era a revista Obreiro e a outra era a revista Resposta Fiel, que era uma revista voltada para a apologética. Também foi presidente de um instituto chamado Instituto Cristão de Pesquisas, uma instituição norte-americana fundada pelo pioneiro Dr. Walter Martin, praticamente o primeiro apologista da era contemporânea, que escreveu e deixou inúmeros legados também em escritas e em vídeos para a posteridade. O Sr. Rinaldi também foi coautor do livro Desmascarando as Seitas da CPAD, em coautoria com o apologista Paulo Romero. Dentre o seu legado, podemos destacar também que ele deixou grandes notas de rodapé da Bíblia Apologética de Estudo. O Sr. Rinaldi também deixou um ministério excepcional, formando a Igreja Evangélica da Paz em Santos, onde centenas e centenas e centenas de almas foram beneficiadas pelo seu ministério. O sepultamento do Sr. Rinaldi foi realizado no dia 25 de fevereiro de 2016, no Memorial Necrópole Ecumênica de Santos, um dos maiores cemitérios verticais do mundo. Eu tive o privilégio, como pesquisador, de andar muitos anos com o Sr. Natanael Rinaldi. Ele morava a alguns quilômetros aqui de casa. Este lugar que você está vendo aqui é a sede do Ministério Espada Triunfante, que eu me inspirei justamente na pessoa do Sr. Rinaldi. Tive o privilégio de ter o Sr. Natanael Rinaldi neste cômodo, que hoje é a sede desta instituição, pequena instituição apologética. Aqui mesmo, neste lugar, quando eu era solteiro, havia camas aqui, armários, e eu tive o privilégio de ver o Sr. Rinaldi neste quarto a combater as testemunhas de Jeová. E neste quarto aqui, ele realmente fez com que as testemunhas de Jeová saísse correndo por aquela porta, não aguentando os argumentos bíblicos e também provas, como por exemplo essa apostila que foi feita em 1991, assim disse o corpo governante das testemunhas de Jeová. Com esses argumentos em mãos, e logicamente a Bíblia Sagrada, as testemunhas de Jeová não subsistiam os seus argumentos, nem os mormons, nem os adventistas, e aprendi muito, muito mesmo com o senhor Natanael Rinaldi. Por isso, estou deixando aqui uma raridade para vocês. Um vídeo em que o senhor Rinaldi comentava e explicava sobre a doutrina bíblica da Trindade e a divindade de Jesus Cristo. Logo no início da formação da sua igreja, a Igreja Evangélica da Paz, em Santos, ele, como sempre deixou o povo aprendendo ricamente a palavra de Deus. E esse estudo é um estudo extremamente raro, que eu vou deixar para vocês, para que vocês possam conhecer quem foi o Sr. Rinaldi quando ministrava sobre doutrina
E neste caso, especificamente, ele está especificando sobre a doutrina bíblica da Trindade. Você pode também ter as obras do Sr. Nathanael Rinaldi pela Amazon, como este maravilhoso livro, Refutação a Testemunho de Jeová, a Trindade, a Deidade Absoluta de Jesus Cristo e a Personalidade do Espírito Santo. Eram as suas apostilas do antigo Instituto Cristão de Pesquisas, que, graças a Deus, acabou virando um belo livro. Foram muitos os legados deixados pelo Sr. Rinaldi, então eu tenho pelo menos 2 vídeos aqui no canal com estudos ministrados por ele. Que você possa realmente fazer um bom proveito e que você possa aprender a palavra de Deus mais uma vez. Deus abençoe grandemente. Até o próximo vídeo. Amém. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Vamos repetir o versículo 16 na parte final. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Vamos repetir? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Na semana passada, nós demos início a uma palestra com o título A Doutrina da Trindade Biblicamente Provada pelas Escrituras Sagradas. Nós dissemos na ocasião que existem 2 tipos de provas bíblicas com relação à doutrina da Trindade. Primeira, quando determinados versículos apontam especificamente as 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós citamos Mateus 3,16, nós citamos Mateus 28,19, nós citamos 2 Coríntios 13 e versículo 13 e outros textos mais que falam englobadamente das 3 pessoas como sendo as 3 pessoas da Trindade. Um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E depois nós dissemos que existem outros textos bíblicos onde nós, separadamente ou isoladamente, encontramos declarações a respeito da deidade ou da divindade do Pai, da divindade do Filho e da divindade do Espírito Santo. Então vamos examinar esses textos onde você lê que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. A primeira passagem que nós vamos mencionar está em Efésios, capítulo 1 e versículo 2. Diz assim o texto bíblico: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Então veja a primeira parte do versículo, diz: paz da parte de Deus nosso Pai. Então aqui o Pai é chamado Deus. Você agora abra a sua Bíblia em João capítulo 20 e versículo 28 e lê o seguinte: Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Então Tomé está chamando Jesus de seu Senhor e seu Deus. E nós temos em seguida, com relação à pessoa do Espírito Santo, em Atos 5, versículo 3 e 4, estas palavras: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo
e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Mentir ao Espírito Santo não é mentir a homem. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Então nós temos: o Pai é chamado Deus, o Filho é chamado Deus e o Espírito Santo é chamado Deus. Nós vamos analisar mais devidamente nesta noite a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho. Nós chamamos o Filho de Jesus Cristo. A palavra Jesus significa Jeová é o Salvador. E a palavra Cristo significa ungido. Então, Jesus Cristo significa o Salvador ungido. Da mesma maneira como nos dias de Jesus havia opiniões que variavam em torno da pessoa de Jesus, uns chamavam ou diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era Jeremias, outros diziam que ele era um dos profetas. As opiniões variavam a respeito da pessoa de Cristo, e nós não podemos deixar de reconhecer que hoje também as opiniões variam sobre a pessoa de Jesus. Mas nós temos que analisar, com relação à pessoa de Cristo, 3 tempos da sua vida. 3 tempos da vida de Jesus. Estudando estes 3 tempos da vida de Jesus, não podemos nos esquecer de Hebreus 13, versículo 8. O que é que diz lá em Hebreus 13, versículo 8? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos repetir? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não podemos esquecer que Jesus Cristo é imutável. Embora falemos de 3 tempos da vida de Jesus, não quer dizer com isso que ele mudou de natureza. Porque quando falamos de 3 tempos, nós queremos dizer que Jesus Cristo já existia antes de vir ao mundo. Então, quem era Jesus na sua pré-existência? Ele falou há algum tempo que antes de nascer ele já existia? Quem era Jesus quando vivia aqui na terra? Quem é Jesus hoje no céu? Ele é imutável, é eterno, mas passou por 3 períodos distintos na sua vida. Então, irmão, Jesus Cristo é uma pessoa tão importante que hoje, quando você pronuncia 24 de outubro, aliás, de setembro de 1994, você está dizendo que você está vivendo 24 dias do mês de setembro do ano de 1994, do nascimento de Jesus Cristo. E para você situar esse tempo, quando você escreve, você coloca AD. A palavra AD significa Anno Domini, ou seja, ano do nascimento de Jesus Cristo. Quando você se refere a um período antes de Jesus, você coloca 2 palavras, AC, que significa antes de Cristo. Então Jesus é uma pessoa tão importante que divide o período da história em 2 tempos. Antes dele e depois dele. Nós estamos vivendo depois
nascimento de Jesus Cristo. E pessoas houve que viveram muitos anos antes de Jesus Cristo ter vindo a este mundo. Agora, irmãos, o que a Bíblia nos fala a respeito da vida de Jesus antes de vir a este mundo? Você e eu tivemos um início de vida quando fomos concebidos por nossos pais. Nenhum homem tem existência prévia, ou seja, você não viveu antes dessa vida. Você passou a viver como pessoa a partir do seu nascimento. Você foi concebido, depois foi gerado por 9 meses e por fim você veio à luz e você tem existência a partir dessa data. Mas Jesus Cristo já existia antes de vir a este mundo. E o próprio Jesus, durante os seus dias na terra, se reportou a este período antes de ele nascer. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 6, e versículo 38, e você nota estas palavras de Jesus. João 6, versículo 38. Porque eu desci do céu. Jesus está dizendo, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em João 8, e versículo 58, nós lemos, mas vamos ler nos passos anteriores. Diz aqui, versículo 56, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Quantos anos antes de Abraão, quantos anos antes de Jesus Abraão viveu? Quase 2000 anos ou mais. Mas agora Jesus dizia diante de pessoas, Abraão viu o meu dia e se alegrou. E eles dizem para Jesus, mas como? Tua fisionomia mostra que não tem 50 anos. Como é que viste Abraão? E Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, Jesus, ao usar esta expressão eu sou, estava se identificando com o mesmo Jeová do Velho Testamento de Êxodo 3,14. Então Jesus já existia eternamente. Ele não foi, ou não passou a existir quando nasceu em Belém. Ele tinha uma existência muito anterior àquela que tinha aqui na terra. Vamos ver o que o apóstolo João também escreveu em João 17 e versículo 5. São palavras de Jesus, mas foram registradas por João. Disse assim Jesus, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Num tempo infinito, antes que o mundo existisse, Jesus Cristo já existia. E ele existia no céu nessa condição que Paulo declara em Filipenses capítulo 2 e versículo 6. Diz assim a forma como Jesus existia antes de vir a este mundo. Que sendo em forma de Deus, qual é a forma como Jesus vivia antes de vir a este mundo? Ele vivia na forma de Deus. Ou seja, ele era Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que existia lá no céu. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, vivendo nessa condição de Deus, ele não se apegou
condição, mas um dia ele resolveu tomar outra forma, a forma que nós temos, a forma de homem. Então, repetindo, Jesus é uma pessoa que existiu antes de vir ao mundo. Ele sempre existiu coeternamente com Deus o Pai. Aqui na Terra se deu o que nós chamamos a encarnação do Verbo. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo 1, e aqui nós vamos notar esta declaração: no princípio era o Verbo. Que princípio era este? Na eternidade era o Verbo. Quem é o Verbo? É Jesus. O Verbo estava com Deus. Isto é, o Verbo vivia lado a lado, frente a frente com o Pai, Deus. E diz o texto em seguida: e o Verbo era Deus. Ou seja, o Verbo tinha a mesma natureza do Pai. O Verbo era o que o Pai era. O Pai era Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus existia coeternamente. A palavra co significa ao lado de, coeternamente com Deus o Pai. E agora no versículo 14, nós lemos essa palavra: e o Verbo se fez carne. Ou seja, se deu a encarnação do Verbo e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne, ou seja, Deus tomou a forma humana e viveu aqui conosco por 33 anos e meio.